Olá! Nos últimos anos, vivemos uma política de cultura armamentista, com facilitação do acesso às armas e incentivo ao uso delas. Isso não ficou restrito à população adulta. Atingiu até as crianças, as principais vítimas de acidentes com armas de fogo, quando estas deveriam ser protegidas da violência. Este é o tema de hoje do Além das Montanhas, que vai falar também do papel do Ministério Público nesta questão. Participam conosco do programa de hoje a psicóloga clínica da infância e adolescência, Desirê Anísia Lacerda de Almeida. Remotamente conversa conosco a promotora de justiça Ana Catarina Normanton, da Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uberaba. E também aqui no estúdio está conosco o advogado e professor de Direito Constitucional, Penal, de Processo Penal e ainda sobre o ECA, Eudson Justiniano. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TVMP. Obrigada, doutora, que está de longe, mas participando aqui conosco desse debate. Bom, eu queria então começar perguntando para o professor, incentivar crianças a usarem armas, ensinar uma criança a atirar, é crime? O que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Na realidade, não é só crime, como vai totalmente ao contrário do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90, ela foi criada com o objetivo principal de resguardar e proteger o interesse da criança e do adolescente. Dentro dessa proteção, o próprio artigo 4º do ECA, ele traz algumas prioridades. Dentro da prioridade, nós temos formulação de políticas sociais públicas. Políticas sociais públicas, quando elaboradas, são políticas para que possa conscientizar criança e adolescente sobre os riscos que possa oferecer algum tipo de meios indevidos que vai gerar alguma insegurança, seja em relação à insegurança mental, psicológica. E o próprio artigo 70 do ECA, ele traz algumas formas de prevenção. E o mais interessante é que a prevenção prevista no ECA, ela se refere aos entes federados, Estado, União, Distrito Federal e municípios, que devem agir de forma cooperada para que possa difundir para a criança e adolescente mecanismos de educação, mas educação não violenta. Educação não violenta. E não foi o que aconteceu em Uberaba, né, doutora Ana? Vou pedir para você contar para a gente como é que foi o caso ocorrido em outubro, que levou o Ministério Público a pedir a condenação da Prefeitura e do Estado por causa da participação da PM numa comemoração do Dia das Crianças em que houve exposição e até manuseio de armas. Conta para a gente como foi. Isso mesmo, Laura. Conforme foi amplamente divulgado pela imprensa regional e nacional, esse evento do dia 12 de outubro de 2022 contou com a participação tanto de órgãos do próprio município, e inclusive o evento foi realizado pelo município de Uberaba e também de várias forças policiais ligadas ao estado de Uberaba. Então, nesse evento, houve a exposição de armamentos e munições e também acessórios, inclusive com manuseio por parte de crianças e adolescentes de granadas, de gás lacrimogênio, revólveres, pistolas e até mesmo fuzis. As alegações da Prefeitura e de alguns agentes públicos e também do Estado de Minas Gerais é que essas armas estariam descarregadas. Além disso, também foi alegado que ninguém foi obrigado a levar seus filhos ao evento. E também que os pais e policiais estavam ao lado dessas crianças e adolescentes e que então não haveria um perigo. Além disso, e por fim, alguns agentes eles alegaram desconhecimento, isto é, alegaram que não se sabia que esses órgãos públicos levariam armas ao evento. Todavia, o que é muito importante de esclarecermos é que não se trata de analisar a existência de um risco concreto a essas crianças e adolescentes. Isso é, ainda que essas armas estivessem desmuniciadas, a questão aqui que o Ministério Público muito preza
é que quanto ao prejuízo à formação desse público, isso dessa experiência para crianças e adolescentes. Justamente por isso, o que o Ministério Público busca nessa ação civil pública é responsabilizar tanto o município quanto o Estado pela exposição inadequada e por esse manuseio ilícito de armas, munições e explosivos por parte de crianças e adolescentes. Pede essa ação, que tipo de punição está prevista diante de um ato desse? Laura, o direito da criança e adolescente, como bem mencionou agora anteriormente o professor, ele é norteado pela prioridade absoluta e pela proteção integral. Isso as crianças e adolescentes são sujeitos de direito e são pessoas em desenvolvimento. Justamente por isso, a própria Constituição Federal dá um especial relevo ao papel do Estado, da sociedade e da família na formação desses indivíduos, que devem ser especialmente protegidos e educados. Então, como pessoas em desenvolvimento, há uma necessidade de um maior cuidado e ponderação à exposição de crianças e adolescentes a determinados conteúdos e mensagens. Por exemplo, quanto à educação e entretenimento, nós amplamente sabemos que há a classificação educativa de filmes, de programas, justamente em razão da idade e da maturidade de crianças e adolescentes. Por exemplo, sabemos que alguns filmes, alguns programas não são indicados a esse público em razão de questões como nudez, sexo, violência e, inclusive, exposição de armas de fogo. Então, basta pensarmos que se as crianças e adolescentes, a eles não é nem indicado ver filmes, assistir programas relacionados com esses temas, muito menos ter a experiência de manusear presencialmente essas armas de fogo, ter esse contato, essa exposição ainda maior. Então, a nossa ação civil pública, ela é pautada, primeiramente, no reconhecimento de que esse evento causou um dano moral coletivo. Isso o que é um dano moral coletivo, Laura? É um dano aos valores de toda da sociedade como um todo, isso aos direitos coletivos das crianças e adolescentes, de serem protegidos, de serem educados e a salvo de qualquer tipo de violência. Por isso, um dos pedidos principais da ação civil pública é justamente a indenização de ao menos R$500 mil por parte do município de Uberaba e também do estado de Minas Gerais. Esse valor ele deve ser revertido ao Fundo Municipal de Crianças e Adolescentes, sendo que esse valor, então, será destinado a políticas públicas relacionadas ao direito coletivo desse público. E, além disso, também pedimos uma obrigação de não fazer, isso de que tanto o estado de Minas Gerais quanto o município se abstenham da prática de outras condutas semelhantes e, além disso, um outro pedido muito importante que é feito nessa ação civil pública é uma obrigação de fazer. Isso como forma de reparação, nós pedimos que o estado de Minas Gerais e também o município de Uberaba façam campanhas preventivas, conscientizando o público, direcionadas ao público das crianças e adolescentes, quanto ao perigo do manuseio de armas de fogo e também quanto à violência que tais utensílios, tais objetos podem causar, sobretudo a crianças e adolescentes. Tudo isso para que seja uma forma de conscientizar a população, a sociedade, da necessidade de uma cultura de paz na criação e no desenvolvimento desse público. Bom, vamos mostrar as imagens das armas, porque a alegação de que elas estavam, não estavam municiadas ou que as granadas tivessem, não tivessem como explodir ali, eu não sei como é que se fala isso. É uma alegação que me parece assim insípida, Desirê, o que o uso de armas na infância, mesmo que sejam de brinquedo, pode provocar no desenvolvimento, de crianças e adolescentes? Sim. Laura, o que nós sabemos? Que a exposição de crianças e adolescentes a armas, não é saudável
né? Elas ainda estão com a personalidade em formação, né? Então, a gente não deve expor crianças e adolescentes a armas. Com relação às armas de brinquedo, há ainda muitos estudos e os estudos não são conclusivos. Porém, né, nós sabemos que foi feito um experimento onde foi mostrado para crianças e adolescentes armas verdadeiras e armas de brinquedo. E eles não souberam diferenciar a arma verdadeira da arma de brinquedo. A gente às vezes não consegue diferenciar, Sim. né? Uma réplica às vezes é tão Sim. semelhante, né? Exatamente. Então, o que ocorre? Para a atividade mental, para o mundo psíquico, né, daquela criança e do adolescente, aquela arma de brinquedo representa uma arma verdadeira, né? Então, assim, as opiniões entre os profissionais são muito particulares, mas eu sempre costumo orientar os pais que não presenteiem seus filhos com armas de brinquedo, porque armas são para matar. Armas não são para defender ou proteger. O objetivo final da arma é matar, né? Então, eu sempre oriento os pais que evitem esse tipo de brinquedo, de presente para as crianças. Qual que é a sua opinião sobre esse evento ocorrido lá em Uberaba? Laura, para qualquer pessoa de um pouco de bom senso, esse evento foi absurdo, né? Eu considero esse evento uma insanidade, né? Completamente equivocado a gente fazer um stand e expor armas verdadeiras, deixar as crianças e os adolescentes manipularem armas, né? E dizer que aquilo é inofensivo porque as armas estavam descarregadas. Professor, sua opinião? Não concordo, Laura. São situações inexplicáveis, são situações surreais. Se pegarmos dados em relação à violência que é praticado contra criança e adolescente, principalmente se utilizando de arma de fogo letal, nós temos, até trouxe a curiosidade de uma pesquisa, segundo os dados Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, em 2021, a cada dia, 7 crianças ou adolescentes foram vítimas de violência letal. A arma é responsável por 50% das mortes entre crianças, enquanto entre adolescentes o número chega a 88%. Olha para você ver. A gente sabe que tem muitos casos de bala perdida, né, que atingem crianças e adolescentes, mas tem muitos acidentes, porque eles não têm a noção do perigo. A cada 60 minutos, uma criança ou adolescente morre no Brasil. E a cada 2 horas são internadas em rede pública com ferimentos de arma de fogo. Então, essa política que foi usada pelo município, em conluio com o Estado, né, com a segurança pública, deveria ser do sentido contrário. Não incentivar, mas ao contrário, trazer políticas de educação para demonstrar os males que uma arma de fogo pode trazer à família, né, e principalmente a própria integridade da criança e adolescente, porque eles não sabem fazer essa diferenciação, como a doutora falou aqui, do que é uma arma de verdade e uma arma... Muitas dessas crianças podem ter pais que tenham armas em casa. Sim. Ou podem conviver em áreas de risco, onde há criminalidade e vêm armas, né? E acaba incentivando. A arma, ela acaba incentivando violência. A arma não é segurança. A arma, ela traz tragédia. Então, se você incentiva uma criança de 0 a 12 anos, incompleta, adolescente, com, né, até 18 anos, a ter uma arma de fogo ou saber como funciona uma arma de fogo, nós estamos colaborando com a criminalidade cada vez mais entre jovens, como constantemente vemos matéria no Brasil. Bom, depois do intervalo, nós vamos falar sobre o Estatuto do Desarmamento, né? Uma lei que existe no Brasil, versus essa cultura bélica e o lobby armamentista. Aguarde um pouquinho só. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais.
Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje debate o envolvimento de crianças na cultura armamentista. E eu vou acionar de novo a doutora Ana Catarina para falar para a gente sobre o Estatuto do Desarmamento, né, que é uma lei que foi instituída em 2003, ainda está em vigor, mas como é que fica diante da política adotada nos últimos anos de incentivo e facilitação ao acesso às armas? O que o Estatuto diz? Laura, primeiramente, quando nós falamos de decretos que regulamentam leis em geral, não só nesse assunto, primeiramente nós temos que ter em mente que os decretos, eles regulamentam as leis, mas no âmbito, ou seja, dentro do limite do disposto pela legislação, ou seja, pela atividade legislativa. Se os decretos regulamentam as leis, é no âmbito das leis, ou seja, decretos presidenciais não podem ir para além daquilo que é disposto na lei. Isso é, no caso do Estatuto do Desarmamento, há toda uma sistemática proposta pelo legislador quando da promulgação dessa lei. Considerando isso, o Poder Executivo, ao regulamentar o Estatuto, ele não pode ir para além e nem contra o espírito do Estatuto do Desarmamento e a respeito das suas proibições. Justamente por isso, o Estatuto do Desarmamento ele continua assim em vigor, porque os decretos eles não podem revogar, por assim dizer, ou dispor contrariamente à lei que é o Estatuto. Inclusive, quanto a esses decretos que você mencionou, o decreto 10.629 de 2021 autorizava a prática de tiro desportivo por adolescentes a partir dos 14 anos de idade completos. E esse dispositivo, junto com uma série de outros, teve a sua constitucionalidade questionada por meio de uma ADI no STF, e o Supremo Tribunal Federal suspendeu a vigência desse permissivo. Isso é, o próprio Supremo Tribunal Federal, diante dessas políticas de flexibilização de armas, vem suspendendo dispositivos de decretos do Poder Executivo justamente por isso, porque tais decretos foram além da sua permissão para regulamentar o Estatuto. Professor, essa política, né, de facilitação das armas a que a gente está aqui se referindo seguiu muito o molde do que é feito nos Estados Unidos, né? Lá tem uma cultura armamentista arraigada, né? Qual que é a realidade de lá em comparação com a nossa realidade? Devemos adotar uma cultura como essa? Uma pergunta que eu já sei a resposta, mas tem que ser feita. Laura, jamais. Porque a arma de fogo, ela não traz segurança, ela traz insegurança. A política que deveria ser adotada aqui no Brasil seria uma política de educação. Trazer para a criança e adolescente uma educação de qualidade. Até pegando pela uma fala da doutora, o Estatuto do Desarmamento, lá no artigo 16, ele é bem claro. No artigo 16, parágrafo 1º, inciso 5º, ele é bem claro. Ele é bem claro. Ele fala que é proibido vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição, explosivo a criança e adolescente. Pena de 3 a 6 anos. Então, assim, esse artigo 16, por ele ser mais novo, ele revogou o artigo 200 e alguma coisa do ECA, 242, salvo engano, porque ele é mais novo e ele acabou revogando o artigo do ECA que falava sobre esse ato de entregar armas e munições. Então, prevalece o artigo 16. Então, assim, a política que o governo hoje deveria adotar é totalmente o contrário. Se pegarmos os Estados Unidos, eles estão hoje limitando o uso de arma de fogo, porque estão vendo que a educação não é você disponibilizar, mas ao contrário, você cercear, limitar
o uso de arma de fogo na sociedade. A arma não traz segurança, insegurança. A arma não traz vida, ela tira vida. A gente vive uma outra condição, que é a relação do tráfico de drogas com o armamento usado por crianças e adolescentes por incentivo do tráfico. Como lidar com essa situação? Eu falo que é muito triste, Laura, por quê? Quando pegamos o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele visa proteger criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento, né? Como a doutora falou. E hoje, infelizmente, o que se utiliza muito o tráfico de drogas é se utilizar da criança e do adolescente para poder estender a criminalidade. Então, na realidade, o que acontece? Ponto hoje a ser utilizado traz uma forma de um controle mais, uma fiscalização maior, mas não é só do poder público, é da sociedade também. A sociedade também. Porque hoje é muito comum você colocar uma criança e adolescente na criminalidade. Sabemos muito bem, infelizmente, que elas não serão presas, apreendidas, dependendo da situação, da idade, a uma medida protetiva, dependendo se é adolescente socioeducativa. E a pessoa maior, ele acaba se utilizando das brechas que a própria lei traz, porque a lei não é punitiva, a lei é protetiva. Mas poder... ela pode acabar entrando para a estatística, né? Do número de mortos que a gente Sim. tem, que é número de guerra, né? Sim, hoje você vê na televisão um adolescente de 12 anos, uma criança de 10 anos, tirando foto 1.40, 380, fuzil, né? E a realidade é totalmente outra. Então, o que nós precisamos hoje seria um governo que traga para a sociedade uma conscientização sobre o perigo, ou seja, o porquê de não ter ou utilizar arma de fogo e não ter ou utilizar. A arma não traz segurança, ela traz insegurança, ela não te protege, ela te mata. Para a criança, essa noção ainda não é clara, né? Não. Muitas vezes ela se idealiza, talvez, aquela figura do bandido bom, forte, armado, né? O que isso pode trazer para a formação dessas crianças que estão envolvidas com a criminalidade, são usadas por ela? Sim. Laura, nós sabemos que o convívio das crianças, né? Nós sabemos que a gente vê na televisão, né? Crianças de 10, 12, como o doutor falou, empunhando armas, né? Nos aglomerados. E isso é extremamente danoso para o desenvolvimento da criança, né? Para o desenvolvimento da sua personalidade, né? Pode, inclusive, ser um gatilho, né? Para um transtorno mental grave depois, né? Na adolescência e na vida adulta. Então, as crianças e os adolescentes, elas têm que ser protegidas desse tipo de situação, né? A gente vê também a contribuição dos jogos eletrônicos, né? Sim. Para esse imaginário aí do... Sim. Né? Tô armado, eu sou o herói, eu sou né? o bom. Sim, essa questão dos jogos eletrônicos daria até um outro programa para a gente fazer, né? De tão extenso que é esse assunto. Mas... existem também estudos que vêm sendo feitos que ainda não são conclusivos, mas pela clínica, nós que atuamos na clínica da infância e da adolescência, né? E pelas estatísticas, nós sabemos que os jogos eletrônicos, eles têm sim influência no desenvolvimento da agressividade, da personalidade, de transtornos mentais para crianças e adolescentes, né? Você atribuiria essa mistura, né, de incentivo ao armamento, de jogos eletrônicos que se incentivam o uso, né? O uso de armas ali e matança. Há esses casos de jovens que têm feito ataques armados a escolas, né? Que são muito comuns nos Estados Unidos e que a gente passou a ver aqui no Brasil acontecer agora. Pode haver influência, sim, né? Como eu disse, há vários estudos em andamentos. E esses estudos, eles são longos, eles demoram muito tempo, porque eles têm que ser feitos de forma longitudinal, né? Quer dizer, você tem que pegar a criança ali pequena e ir acompanhando o desenvolvimento dela, para você realmente detectar a influência, né, dos jogos, que os jogos tiveram ali na vida daquela criança, daquele adulto, né? Então, são estudos demorados que ainda estão em desenvolvimento, mas nós sabemos que pode existir sim, né?
A criança, o adolescente, ele sai dali da frente das telas e acha que a vida é um Fortnite, que você vai atirar, mas o outro vai sobreviver, porque é assim no jogo, né? No jogo você mata todo mundo, né? Mas no dia seguinte você liga o computador lá e joga de novo, né? Mas a vida não é assim, né? Então isso traz influência sim, principalmente se a criança ou o adolescente já tiver tendência ali a um núcleo de desenvolvimento de personalidade disfuncional, né? Alguma questão emocional, pode influenciar sim. É uma dissociação da realidade, né? Passa a viver o mundo virtual ali. Sim. Né, professor, nesse caso do Espírito Santo, né, que nós tivemos do ataque à escola, né, era uma criança que convivia com arma em casa, porque o pai era um militar, e também, né, vivendo esse mundo dos jogos. A mídia, ela acaba influenciando muito negativamente para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, assim, muito se pensa, mas tem que ter uma informatização mais apurada, mas ao contrário, você está dando uma arma para uma criança e adolescente. Tanto é, até né, um pouquinho paralelo ao contexto, se pensarmos, há alterações nessa tentativa também para evitar esse tipo de agressão contra a criança e adolescente. Até mesmo, recente, vimos a alteração do Código Penal, né, com o pacote anticrime, onde ele trouxe para a gente, lá no 122 do Código Penal, o crime de automutilação, principalmente quando praticado contra a criança com menos de 14 anos, né, isso gera um crime de homicídio ou tentativa de homicídio, de lesão gravíssima, punível com a pena da lesão corporal gravíssima. Então, qual que é a tentativa hoje? É tentar coibir esses meios de comunicação para que a criança e o adolescente possa automaticamente cometer crimes. E os crimes são das formas mais variadas que são pensadas. Armas, explosivos, né? Então, assim, isso acaba gerando um contexto muito grande. Se a gente for parar para pensar, tem um leque gigantesco que deveria ser trabalhado, mas limitando, né, logicamente, a situação mais grave, que é principalmente os meios de comunicação. Para não incentivar, mas ao contrário, para tirar o estímulo. Hoje você pega uma criança de 3 anos, 4 anos, ela acha bom pegar um revólver, pá, tô matando, né? E para ela isso cria na perspectiva dela que o que ela faz é certo. Porque se entrar alguém na minha casa, eu vou matar. E não é simplesmente vou matar, né? A gente vê, assim, a nossa legislação tem essa prevenção toda, né? O uso a fabricação e venda de réplicas de armas de fogo foi proibida, né? Até porque, não só pelo incentivo às crianças, mas também porque passou a ser usada pelo crime, né? Eu acho que a legislação vai evoluindo. O que mais que a gente precisa evoluir? Nessa questão dos jogos, por exemplo, a gente pode estabelecer alguma legislação para proteger mesmo nossas crianças e adolescentes desse mundo virtual tão violento. Mas o próprio ECA, como a doutora trouxe aqui, ele limita. Ele fala que meios de comunicação, jogos, tem que respeitar a faixa etária. Uhum. Então tem que ser respeitado a faixa etária. Agora, o problema não é existir a lei, o problema é ela não ser cumprida. Uhum. Tem jogos que você não consegue comprar, mas o pai vai lá e compra para o filho. Então tem jogos que a lei fala que você não pode ter o jogo até uma certa idade, só que o pai vai lá e compra. Meu filho tem 16 anos, ele é um adolescente, acaba comprando para ele. Aquele jogo, como fala, aquele carrinho que você sai matando, atropelando o pessoal, né? Aquele jogo é proibido. Só que os pais compram e dão de presente para a criança ou para o adolescente. Então, na realidade, a lei existe. Agora, o problema é ela ser cumprida. E nós não podemos só cobrar do poder público a cobrança, ao cumprimento da lei. Nós, da sociedade, também devemos contribuir para que a lei seja cumprida ao pé da letra. E aí o pai que passa por cima da lei e dá um jogo desse para o filho, né? A gente está falando aí desse jogo do carro atropelando todo mundo, ou de outros jogos em que, né, o objetivo é matar, é eliminar o adversário, né? O que isso pode produzir? E eu imagino assim, né? O pai faz isso, não imagina que depois um filho possa tomar uma atitude como essa de um garoto que invade uma escola e mata as pessoas de verdade. Sim, nós sabemos, né, das consequências que existem, que podem acontecer, né?
Então, Laura, o que eu sempre digo para os pais? Os pais sempre me perguntam, doutora, quanto tempo de tela eu devo dar para o meu filho? Que tipo de jogos eu devo permitir que meu filho use, né? Então, eu sempre oriento a sair. Nós não podemos criar também nossos filhos numa bolha. Então, ele vê o amiguinho lá que tem aquele jogo, ele vai querer jogar, ele vai querer ter. O que eu sempre indico para os pais? É necessário diálogo, Laura. Como o doutor disse aqui desde o início, a educação é a saída, né? Então, nós temos que proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes da violência, né? Para que eles não sejam vítimas da violência e nem sejam agentes de violência. Né? E o diálogo nessa hora pode ser sentar, vamos ver que jogo é esse, exatamente. Vou jogar com você. Eu sempre recomendo, jogue com seu filho, mostre para ele o que tem naquele jogo, o que não é bom naquele jogo e por que ele precisa ter cuidado, porque aí ele vai aprendendo a ter discernimento entre o jogo e a vida de verdade, ou esse jogo não é bom, né? Então, é necessário, sim, limitar o uso de telas, dependendo da idade, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem uma recomendação sobre isso, sobre o tempo que a criança e o adolescente fica exposto a telas, e especialmente a jogos virtuais, né? E que esses joguinhos os pais possam jogar com os filhos, para mostrar para os filhos, refletir com os filhos. Isso é bom, isso é ruim, isso pode ter uma consequência, né? E não adianta só a proibição, né? Não. Porque em casa ele é proibido, mas ele vai ver que o colega joga, ou vai na casa de um coleguinha e joga também, ou na escola alguém levou um jogo. Sim, o importante é a reflexão junto com o filho, né? Junto com a criança e com o adolescente. Né? Para quê? Para que ele vá criando discernimento sobre aquela situação. Não é? Exatamente, porque é por causa dessa falta de consciência, falta de capacidade de distinguir o que é realidade, o que é a criança e o virtual. adolescente, a criança e o adolescente, eles ainda não têm o cérebro todo formado, né? Então eles não têm ainda condições de avaliar, de fazer um julgamento sobre uma situação. Então, quem vai ajudar a criança e o adolescente nesse momento? A família, os pais, né, ali naquele núcleo, e a sociedade, com as leis, com o ECA. A né? escola também, levar esses assuntos para a sala de aula. Protegendo a criança. Né? É nosso dever, né? Proteger as nossas crianças e os adolescentes. Perfeito. Nós vamos para mais um intervalo e vamos voltar já para falar sobre os riscos de se manter armas em casa, risco de acidente com arma de fogo. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Nosso debate hoje é sobre a exposição de crianças e adolescentes à cultura armamentista e às armas. Doutora Ana Catarina, quais são as ações desenvolvidas pela promotoria sobre desarmamento? O que o Ministério Público tem feito nessa questão? Laura, o Ministério Público é o legitimado por excelência à tutela coletiva dos direitos das crianças e adolescentes. Então, a partir desse fato ocorrido, primeiramente, nós iniciamos um procedimento investigatório e, em seguida, propusemos ação civil pública. E, além disso, nós estamos também pensando em projetos justamente no sentido do que foi debatido nos blocos anteriores, de conscientização tanto para a sociedade, quanto para a família e quanto para o Estado. Como vocês mencionaram no bloco anterior, há leis protetivas, há leis também punitivas a respeito do contato de armas com crianças e adolescentes. Todavia, o que se nota é a falta de políticas públicas de conscientização, de prevenção e também de educação a respeito do uso de armas e munições. Não é à toa que a Constituição Federal, ela diz que a criança e adolescente, considerando que são sujeitos em desenvolvimento, é papel tanto da sociedade, quanto da família,
quanto do Estado a proteção desse grupo vulnerável. Isso é, apesar de existirem leis, nós temos que focar muito, nesse caso, na família. Por quê? Porque quando se tem uma arma em casa, por exemplo, muitas vezes é muito difícil ao Estado essa fiscalização. É verdade. Professor, esse problema de ter arma em casa, né, por si só, não é crime, mas negligenciar a guarda dela, deixar em acesso fácil para a criança ou para o adolescente, é crime, né? Na realidade, Laura, ter arma em casa exige totalmente um cumprimento legal também, porque você ter a posse da arma, presume-se que você esteja cumprindo uma determinação legal, porque para eu comprar arma e ter essa arma em casa, exige sim um preenchimento da lei também. Então não é o fato de você chegar e comprar uma arma não registrada e deixar em casa. Então o fato de ter arma ilegalmente em casa, sem que haja o registro, é crime. Né? Então, na realidade, se tem a arma em casa, se você conseguiu ter a posse da arma, o que você tem que fazer é guardar em um local que não seja de fácil acesso à criança e adolescente. E, principalmente, demonstrar àquela criança e adolescente quais são os riscos que essa arma pode ocasionar caso seja utilizada. Por quê? Hoje o que se vê é o seguinte, criança vai para a escola, adolescente fala, meu pai tem uma arma de fogo. Meu pai tem uma arma de fogo. Seu pai tem uma arma de fogo? Tem. Nossa, vamos marcar então para você mostrar para a gente? Vamos, ela fica em cima do guarda-roupa. Aí eu não sei se a arma está municiada ou não. Não sei como a arma funciona. Curiosidade de criança e adolescente acaba acontecendo a tragédia. Então, se tem... Ou às vezes leva para a escola para mostrar. Isso. Se tem, cumprir as normas legais. Porque para eu ter, eu tenho que ter a posse. Porque essa arma é registrada. E se tem, ter um cuidado especial para que a arma esteja guardada no local compatível com o risco que essa arma pode ocasionar a qualquer família. Não só a dele, mas uma outra família também. E que tipo de punição está prevista em lei para quem negligencia, né, a guarda de a posse de uma arma? Ter a posse de uma arma sem o registro tem uma pena, salvo engano, de, não sei se é o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, aí teria que dar uma olhadinha. Salvo engano, a pena de reclusão, não sei se é de 2 anos, mas há uma pena a ser cumprida. Né? Há uma medida. De negligenciar a guarda dessa arma e que venha a provocar um acidente em casa, a morte de alguém. Sim, aí nesse caso gera uma punição, vai gerar punição tanto em relação ao Estatuto do Desarmamento, como logicamente pode responder também pelo Código Penal. Né? Então na situação aí, no caso, vamos pegar um exemplo da situação praticada, né, recentemente, aquele adolescente, né, 16 anos, que praticou aquela atrocidade. Para ele, adolescente, menor, inimputável. Então, logicamente, vai receber a medida, se receber uma internação, prazo máximo de 3 anos. Mas eu te pergunto, e a família que perdeu aqueles entes queridos? E qual seria a responsabilidade do pai? Será que o pai foi omisso? Ou se ele tinha aquela previsão que podia acontecer e mesmo assim deixou acontecer? Será que ele entra numa figura de garantidor? Responder por um crime de homicídio, pelos crimes cometidos? Então isso aí, logicamente, quando se fala da ação, né, é o próprio Ministério Público, que é o titular da ação penal, que vai analisar o enquadramento da omissão praticada pela família em relação à forma que foi utilizada a arma. Porque isso é um papel do Ministério Público, né, como titular da ação penal, enquadrar a conduta de forma mais correlata ao que foi praticado. Doutora, estávamos falando aqui então da punição para quem negligencia, né, a posse da arma, a guarda dela em casa e deixa o acesso fácil de uma criança ou de um adolescente. Laura, no
Estatuto do Desarmamento, há um crime específico para isso. Ele está no artigo 13 do Estatuto, que ele diz respeito à omissão de cautela, e a pena é de detenção de 1 a 2 anos e multa. Esse dispositivo, ele vai criminalizar a conduta de deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que o menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou propriedade. A respeito desse crime, o bem jurídico tutelado é a segurança e a paz públicas, e também visa tutelar tanto a vida quanto a integridade física da criança e do adolescente, e também de terceiros que podem ser lesionados por essas pessoas que não têm a capacidade, a técnica para manusear essa arma de fogo e acaba por manuseando. Inclusive, em razão da falta de maturidade, como nós já debatemos aqui, e a falta de conhecimento também por parte de crianças e adolescentes, por manuseio desses itens perigosos. Então, esse crime ele exige a razão do consenso de que essas crianças e adolescentes, essas pessoas, são incapazes de entender a atividade de manuseio de armas de fogo e também o caráter ilícito da conduta. Justamente por isso, há sim no Estatuto do Desarmamento esse crime, que é a omissão de cautela de quem tem uma arma de fogo, não só em casa, mas inclusive em casa. A gente falava das ações do Ministério Público, né, de conscientização, educativas, nessa questão do desarmamento. Pode completar seu raciocínio, que o sinal acabou caindo aquela hora? Sim, exatamente, Laura. Então, nós, a partir desse fato, passamos a pensar em ações e também provocando o poder público, que, como eu dizia, a Constituição impõe tanto à sociedade quanto ao poder público e à família o dever de proteção. E o que nós vemos é que faltam políticas públicas de conscientização, de prevenção. Apesar de termos leis punitivas, o que se faz necessário nesse momento é que haja mais políticas públicas, inclusive por isso, um dos nossos pedidos na ação civil pública é, no âmbito de Uberaba, a conscientização, medidas positivas de conscientização acerca da utilização e do perigo das armas de fogo. E aqui gostaria de ressaltar também que, obviamente, é salutar que crianças e adolescentes tenham o contato, o conhecimento do que fazem as forças de segurança pública. Mas isso jamais pode ser feito da forma que o município de Uberaba e que o estado de Minas Gerais fizeram nesse evento. Não é a partir do contato com armas de fogo, essas situações que, como o professor mencionou, expõem crianças e adolescentes de alguma forma à violência. E sim, deveria ser de uma forma pedagógica, falando e ensinando crianças e adolescentes qual que é o papel desses órgãos estatais no direito fundamental à segurança pública. A gente vê que a conscientização não vai ser só nas escolas, vai ser também nesses órgãos que são responsáveis pela segurança, né? A gente vê uma falta de noção, de preparo para isso. Exato. Justamente por isso, o que se vê é muito mais que deve ser feito um papel de políticas públicas por parte, notadamente, do Estado, nesse sentido pedagógico, e que o Estado consiga conscientizar a família, e também esse é um papel do Estado, para que tenha muito mais atenção e responsabilidade na criação dessas crianças e adolescentes, porque, infelizmente, o que nós vemos no dia a dia da motoria mesmo, é que falta conscientização das próprias famílias, falta também essa responsabilidade, como a nossa convidada falou aqui também, de sentar, de observar com a criança e com o adolescente que jogos estão sendo jogados, quais são as práticas, as brincadeiras que os filhos têm tido, justamente porque acho que aqui nós chegamos a esse consenso, né? E é um dos pontos centrais, que falta maturidade das crianças e adolescentes para tanto assistir, jogar alguns jogos e principalmente manusear armas de fogo e outras munições. Obrigada, doutora. Desirê, uma outra questão de ter arma em casa,
do risco de se ter uma arma em casa é também para o risco de suicídio, né? Você dispor um equipamento que vai facilitar a pessoa tirar a própria vida quando estiver passando por algum transtorno, né? O que é muito comum na adolescência, por exemplo. Sim, e tem aumentado, Laura, cada vez mais as estatísticas de suicídio entre adolescentes com o uso de arma de fogo, né? Então é uma situação muito preocupante, porque um dos critérios que se usa, assim, o que leva uma pessoa ao suicídio? O primeiro fator é o fácil acesso a um instrumento que vai provocar o suicídio. Então, ter arma de fogo em casa não é proteção, é sempre um risco. Não é? Fora quando se fala em dispor essa arma também para um criminoso, né? Muitas pessoas defendem a ideia de, para mim é proteção, se um dia minha casa for invadida. Interessante, Laura, como a doutora Ana falou, comentou, que é o próprio artigo 13, como você havia perguntado, né, sobre essa medida, né, que gera essa punição no Estatuto, né, do Desarmamento, que é a pena de detenção. A pena de detenção, ela deveria, quem sabe, né, doutora, ter sido uma pena um pouquinho mais punitiva, né, porque a detenção ela acaba sendo um pouquinho branda ainda pela lesão que isso vai gerar futuramente em relação a essa omissão de cautela em relação ao praticado, que é o artigo 13 do Estatuto do Desarmamento. Agora, um outro ponto interessante, como a doutora havia falado, a conscientização familiar. Eu pergunto, será que a família, ela sabe, ela tem um acompanhamento constante do seu filho hoje na educação, no dia a dia? Porque quando se fala falta conscientização familiar, mas será que a família é uma família presente ou uma família que não está presente no dia a dia da criança? Principalmente quando eu falo estar no dia a dia, amizade. Amizade. As redes sociais que instigam muito o suicídio. Nós tivemos lá até uma alteração no Código Penal, que é aquela parte baleia azul, né, que foi um dos pontos principais. Então, assim, são várias situações que a gente for enumerar para a gente poder tentar chegar a uma solução. Ficaremos aqui, acho que o dia inteiro tentando buscar algo para chegar no resultado positivo. E talvez a situação seja a mais simples de todas. Acompanhamento familiar. Acompanhar o filho para saber o que está fazendo, deixando de fazer, o que está aprendendo, se está realmente na escola. Isso já é uma base para a gente poder tentar evitar o pior que pode acontecer. E principalmente trazer para a criança e adolescente que arma de fogo não traz segurança, traz insegurança. Não é bater que você vai educar. A educação é com amor, carinho. Então, acho que falta esse papel principal, não é só do poder público, não é só da sociedade, mas eu acho que também é da família. A família também ela tem um pouquinho de responsabilidade nesses armamentos, nessas agressões, nesses crimes praticados diariamente. Eu ia te perguntar isso, os sinais a que os pais devem estar atentos, né? De uma criança que tenha tido contato com uma arma de fogo na escola, ou de um adolescente que esteja passando por um momento de transtorno, que possa vir a cometer o suicídio. Que sinais são esses a que os pais devem ficar alertas? Pais e pessoas de relações próximas, né? Os pais devem sempre estar atentos e a base dessa atenção é o diálogo, né? É a educação, a comunicação não violenta com seus filhos, né? Então, quais são os sinais? A alteração de comportamento daquilo que é o habitual da criança ou adolescente. A criança é expansiva, alegre, espontânea e de repente se torna fechada, quieta, mais tímida, né? Os adolescentes hoje, eles têm uma tendência, um comportamento, né, que é ficar isolados nos seus quartos, né? Então, o pai sempre procurar bater na porta, entrar, conversar. O que você está fazendo, meu filho? O que você está jogando? O que você está vendo? Estimular o filho a sempre que possível, deixar a porta aberta.
Então, assim... Você falou isso, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe falava assim, que em casa não tem porta trancada, não tem porta fechada. O que acontece? O adolescente, ele está numa fase de aprendizado da vida adulta, né? Então, esses momentos de isolamento na adolescência, eles acontecem mesmo e eles são naturais, né? Só que ficar o tempo todo ali fechado no quarto sozinho, né? Ou Família, no celular, ou no celular. Normalmente eles estão à frente de telas, ou jogando, ou num chat com amigos. Então, assim, é preciso a família estar atenta, né? A mudanças de comportamento, né? Normalmente, assim, ficam mais agressivos, mais irritadiços, ou mais quietos, calados, né? E eu gostaria de acrescentar, Laura, tudo que nós estamos conversando aqui sobre essa questão da arma em casa e dos riscos que ela oferece. Um acidente fatal com arma de fogo dentro de uma família é uma dor incurável. Muitas vezes essa dor ela é levada por gerações daquela família. Então, assim, é preciso pensar bastante em prevenir. Né? Isso. Muito obrigada pelas participações de vocês aqui no Além das Montanhas, professor Desirê, doutora Ana, que tiramos das férias para vir falar com a gente e trouxe tantas informações importantes para esse debate. Muito obrigada, viu? Bom descanso. Obrigada. E a você que esteve nos acompanhando, muito obrigada pela audiência. Continue ligado aqui na TV MP. Até breve.